Algumas pessoas acreditam que certas doenças ou condições psicológicas e mentais possuem classe social, que algumas pessoas, a partir de certo status financeiro, não são afetadas por elas. Mas e se eu te dissesse que a mãe de um possível ídolo seu é categorizada como narcisista e que esse garoto, na sua infância até jovem adultice, foi refém desse tipo de criação? Uma mãe narcisista na vida de Stallone. Poder, fama, riqueza e influência não é o suficiente para uma mãe que tenta te boicotar, afetando inclusive o crescimento e a sua percepção de si mesmo. Para uma mãe narcisista, nem Stallone é o suficiente para deixá-la orgulhosa. E nesse vídeo aqui de assunto inclusive delicadíssimo, você vai entender não só o caso, mas sim o que é uma mãe narcisista e como identificá-la. Mas antes, eu peço que você se inscreva aqui para atingirmos nesse canal a meta de 200 mil inscritos, trazendo sempre um conteúdo explanativo e debate sobre inteligência emocional masculina, claro. E vamos para o depoimento. No. Rocky's one of the saddest days of my life when it Why? came out. Because, here we go. I should put this in some book someday. I was here a year before. I was destitute. I had nothing. I was broke, and it came out, and a miracle happened. And I'm with some of the best films in Hollywood. I'm like, God, I'm in the same category as Best Picture. And these guys are great writers and great Scorsese, just great people. And they gave me a front row seat. And I invited my mother. And she goes, you want me to go with you? I go, I'm up for an Oscar. Yesterday, I was a bum a year ago. She goes, all right, but you have to invite Vivian. I go, who's Vivian? She goes, my hairdresser. I don't have a seat for your hairdresser. It's you and me, front row at the Oscars. Oh She my goes, gosh. if you don't invite Vivian, I'm not coming. I go, you haven't seen Vivian in 10 years. She lives in Washington, D.C. He says, I want to see Vivian with me, and then I'll go. Well, she didn't go. So you just went alone. Vocês entenderam o que acabou de acontecer aqui nesse vídeo? Stallone, depois de anos da sua vida quebrado, finalmente conseguiu lançar o filme que mudou a sua carreira. Rocky 1, certo? Ele foi indicado ao Oscar e, claro, convidou a sua mãe para prestigiá-lo na cerimônia, como qualquer outro filho faria. Energia lá em cima, um homem se realizando, quer prestigiar sua família. E olha como a mãe narcisista boicota o seu filho. Eu só vou no Oscar se eu puder levar a minha cabeleireira que eu não vejo há mais de 10 anos. O que aconteceu aqui? A mãe narcisista colocou o empecilho para que ela não pudesse comparecer e atingir indiretamente o filho dela no seu ego, desmerecendo por tabela a sua conquista. Sylvester Stallone, com problemas de autoestima, mesmo chegando ao ápice da sua carreira, porque uma mãe o boicotava. O que é então o diabo do narcisismo? É uma condição patológica onde a pessoa desenvolve um nível elevadíssimo de egocentrismo, onde a pessoa possui falta de empatia e grandes quantidades de necessidade por atenção, inclusive diminuindo os outros para se sentir melhor, devido à sua baixa autoestima que é mascarada através de um comportamento de superioridade em relação às outras pessoas. E por que é tão difícil de conceber a ideia de uma mãe narcisista? Porque, veja bem, a ideia de maternidade já carrega consigo uma natural franqueza para o sacrifício, de estar junto, de apoiar, de proteger. Então, quando você coloca a condição de narcisista numa mãe, poucas pessoas conseguem entender. Na verdade, seria como água e óleo na teoria, mas na prática acontece muito. Existem muitas mães que são narcisistas, que têm essa condição apesar de serem mães. E às vezes o seu abuso emocional para com o filho pode ser confundido por muitos como um ato de proteção.
Tá vendo como a linha é tênue? Então quis trazer esse caso aqui do Stallone para alertar e, claro, né, espalhar aqui essa ideia. Então em matéria aqui vamos conferir juntos como o psicológico de um filho pode ser afetado por o transtorno narcisista da sua mãe. Primeiro de tudo, a baixa autoestima. Os filhos podem desenvolver falta de confiança e amor próprio em si mesmos devido à invalidação que sofrem diariamente. Lembramos do caso do Stallone aqui. Não bastou ele ser indicado ao Oscar para deixar a sua mãe orgulhosa. Segundo, sentimento de inferioridade. Como a mãe se coloca como superior sempre, os filhos podem desenvolver um complexo de inferioridade em relação aos outros. 3. Dificuldade em ter relacionamentos saudáveis. Os traços da narcisista podem fazer com que os filhos se envolvam em relacionamentos abusivos ou disfuncionais, pois eles normalizam a relação que tem com a mãe. E quarto aqui, vícios. Devido ao sofrimento causado pela convivência com a mãe, muitos podem recorrer a bebidas e outras drogas como fuga emocional. E o próximo aqui, transtornos psicológicos. Algumas condições de saúde mental podem ser desenvolvidas como ansiedade, depressão e estresse, borderline, dentre outras. E por último, repetição de padrões. Como são expostos ao comportamento narcisista, os filhos podem reproduzi-los em seus relacionamentos. Olha como pode ser complexo essa relação de uma mãe e de um filho narcisista. Bem, senhores, caso delicadíssimo. Como último ponto aqui do vídeo, como lidar com uma mãe narcisista, que ao contrário de uma namorada, que você pode terminar, você, como família, acaba tendo que lidar devido ao convívio. Primeiro, estabeleça limites. Saiba estabelecer os limites da intervenção da vida dessa pessoa na sua. Segundo, fazer com que a pessoa entenda que ela possui essa patologia. Do contrário, ela vai achar que aquilo é um comportamento comum, agindo como mãe, quando na verdade ela está adoecida. E terceiro, claro, que ela precisa de tratamento, então encaminhar a um profissional. Não há dica de rede social que vai dar jeito nisso. É um processo longo para que ela possa reduzir o dano do narcisismo sobre a vida e a criação dos filhos, porque se com um filho já é complicado, imagine uma mãe narcisista com 3 ou 4 filhos. 4 filhos potencialmente problemáticos. Pois é, senhores. Bom, indique esse vídeo aqui àqueles que podem até investigar na sua família se há casos como esse, e que essa mensagem ajude você a separar, talvez, possíveis traumas que você recebeu no passado de uma vida saudável daqui em diante. Ah, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e batermos nossa meta de 200 mil inscritos. A gente chega lá. Bem, senhores, eu sou o Ricardo Tomé, falando, escrevendo pelo Conselho. Até a próxima.